Amém. Shabbat Shalom a todos os irmãos, a todos os nossos visitantes. Que Adonai seja louvado, engrandecido por tudo que Ele tem feito a nós, faz a nós. Queria agradecer ao Reinaldo. Eu fui surpreendido com uma informação e eu gostaria muito de compartilhar com vocês. E a pastora nos ensinou há um tempo, acho que pouco tempo, sobre zelo, né, pastora? A senhora já falou sobre zelo, ter zelo na casa, ter zelo pelas coisas relacionadas a Adonai. E hoje eu fui surpreendido, olha que bonita a pastinha, com o relatório. Agradeço o Reinaldo, que é o responsável por todos os que atuam na portaria, todos os que com ele ali fazem todo o controle, a organização. E sem nós termos solicitado, ele teve a iniciativa, já ele com sua equipe, né? E levantou uns dados bem interessantes aqui. Está levantando, eu não sabia disso, desde abril, maio, junho, levantando, anotando a quantidade de pessoas que estão vindo, adultos, crianças, a quantidade de visitantes. Até aí a gente entende também lá atrás a questão da pandemia, anotando para não ter um excesso de pessoas, etc. Mas ele teve o cuidado de anotar o horário que as pessoas estão chegando aqui. Olha que interessante. E eu não tinha noção disso. Ele aqui, das 7h30 às 8h30, é o azulzinho. Não sei se todos conseguem ver. Das 8h31, nem a 30 não, ele foi perfeito, até as 9h30, esse laranjinha. E das 9h31 até as 10h30, esse número maior. E ainda tem algumas pessoas, né, os costumeiros atrasados, 10h31 até o final ainda tem pessoa que chega. Por que é interessante isso? Porque primeiro pelo zelo dele e toda a sua equipe, que Adonai os abençoe bastante nisso. Isso é um bom exemplo para nós que temos responsabilidades em outras áreas, também temos, como está tendo todo o zelo com a questão que foi explicada hoje, das halotes, todo o zelo com a questão da cozinha na associação, enfim, vários departamentos aqui já têm esse zelo, e hoje eu fui surpreendido com esse também da portaria, e serve de muito bom exemplo para nós, e serve também para nos alertar, porque se nós olharmos aqui, o maior número de pessoas não estão chegando para o Shacharit. Olha aqui, 9h30 é o cinza. Então isso é interessante para que nós venhamos a prestar atenção. Hoje é um dia que o Eterno separou, é o dia santo separado do dia comum, o dia o qual nós precisamos cada vez mais entender a importância, a nossa responsabilidade em fazer o mínimo que é a nossa parte, né? Prestar um serviço correto, digno a Adonai, nos horários que foram estabelecidos, para que nós venhamos a participar em comunidade com todos, participar com todos, e não corrermos o risco de passarmos a imagem que não temos preocupação com os compromissos da casa, que nós precisamos participar. E por que nós precisamos participar? Por que nós precisamos participar? Porque se eu não participo, eu não terei a oportunidade de aprender. E se eu não tiver a oportunidade de aprender, não está nem escrito isso aqui não. Se eu não tenho a oportunidade de aprender, eu não vou ter a oportunidade de entender. E se eu não tiver a oportunidade de aprender para poder entender, eu não vou executar. Se eu não executar, eu sou riscado. O meu objetivo lá na frente, ele vai ficando cada vez mais distante. Então, não deixa de ser um processo na nossa vida. Assim como é nascer, crescer, envelhecer e depois descer à sepultura, em tudo que nós fazemos também tem que ter essa questão, essa preocupação. E é extremamente importante, e eu fui surpreendido que Adonai abençoe ricamente, não só eles, mas todos os que têm entendido, o zelo pela casa, o zelo de chegar e honrar Adonai, prestando um serviço, não na hora que eu quero, não do jeito que eu quero, não nos dias que eu quero, mas eu lutando todos os dias, porque é um sacrifício diário. Essa luta ela é constante. Não é fácil acordar às 4h30 da manhã, levantar, tomar banho, se arrumar e vir para casa, participar do serviço. Claro que não, alguns nem podem. Nós sabemos que tem muitos que gostariam, mas não podem, ainda não conseguem em função do trabalho, né?
É esse trabalho que precisamos entender, é nós tentarmos sacrificar algo que é confortável, que é gostoso, que é comum, e é lícito também dormir até mais tarde, né? Eu poderia dormir em prol de eu estar aqui fazendo a manutenção pela minha vida, orando, intercedendo pela vida de todos, pedindo que o Eterno venha nos agraciar com suas misericórdias, não só a nós, aos pedidos que estão escritos ali, pelo nosso estado, pelo nosso país, né? Isso é extremamente importante. Eterno Elohim de Abraão, Isaque e Jacó, bendito e exaltado Pai seja o teu nome. Pai, seja feita a tua vontade aqui na casa, Pai, conforme tu quiseres, usa-nos, ó Pai, conforme a tua palavra está escrita, para que nós possamos transmitir aqui tudo que vem de ti e nada que venha do nosso coração ou de nossa mente, ó Pai. Porque tudo que o homem fala da sua boca, do seu sentimento, da sua vontade, não serve para absolutamente nada, não engrandece nada. Precisamos estar atentos às tuas ordens, aos teus mandamentos. Abra os nossos corações, nossas mentes, nossos olhos e nossos ouvidos, para que nós venhamos, ó Pai, a ouvir e não somente escutar tudo que tu tem colocado diante de nós, Shabat após Shabat. Amém? Já foi lido pelo Léo hoje de manhã, estamos na Parashá Devarim, é a 44ª Parashá. É uma Parashá que dá o início, né, ao livro de Deuteronômio. Estamos hoje no capítulo 1, como também já foi informado e lido aqui também. E o último versículo do capítulo 36 de Números, ele fala, Números capítulo 36, versículo 13. É o último versículo do livro de Números, foi a Parashá da semana passada. Ele diz assim: estes são os mandamentos e as leis que o Eterno ordenou por intermédio de Moisés aos filhos de Israel, nas campinas de Moabe, junto ao Jordão, na altura de Jericó. Quando nós vamos para o primeiro versículo de Deuteronômio, são estas as palavras que Moisés falou a todo Israel, além do Jordão, no deserto do Arabá, diante do mar de Suf, entre Parã, Tofel, Labã, Hazerote e de Zaabe. É interessante que, de um lado, nós ouvimos, né, e eu não vou me prender nisso, disse o Eterno a Moisés, né? Eu já até falei isso aqui uma vez, há muito tempo atrás. A partir daqui nós vamos ouvir muito. Moisés fala ao povo. Mas tudo que ele fala aqui é porque é para cumprimento daquilo que está lá atrás, né? Foi tudo que ele aprendeu, todo amadurecimento que ele teve, para chegar ao ponto que chegou aqui. E nessa altura, Moisés, lá em Números 27, isso mesmo, lá em Números 27, no versículo 12 ao 14, Moisés chega aqui já sabendo que ele não entraria na terra prometida, já sabendo que ele desceria à sepultura. Ele não sabia o dia e a hora, mas ele já sabia, o Eterno falou que após ele terminar toda a tarefa que lhe foi imputada, ele seria recolhido. E quando nós vamos lá em 27, no versículo 12, Levítico, Números capítulo 27, no versículo 12, depois disse o Eterno a Moisés: sobe a este monte Abarim e vê a terra que dei aos filhos de Israel, e tendo-a visto, serás reunido aos teus, como Arão teu irmão. Até aqui Arão também já tinha sido recolhido, né? E Moisés, ali em Deuteronômio, mesmo já sabendo que ele seria recolhido, né, nesse momento ele recebe essa informação, e olha o que ele diz lá no versículo 15. Ele recebe a informação, o Eterno ainda informa para ele por que ele vai ser recolhido, o Eterno informa a ele o porquê que ele não vai entrar, mesmo ele tendo passado já toda a trajetória ali da sua vida, 120 anos praticamente, quase, né? Ele já é informado, e olha só o interessante do homem que chegou a um estágio que chegou Moisés de amadurecimento espiritual. Olha o que ele diz, então, versículo 15: então disse Moisés ao Eterno:
Possa o Eterno, Elohim, que a todos dá a vida, pôr um homem sobre esta comunidade. A preocupação dele com o outro, a preocupação dele com o povo, porque ele sabia que o povo precisava de um líder, e o povo precisa de um líder, nós precisamos. É assim que funciona, precisamos de ter líderes sobre nossas vidas, no trabalho, na nossa casa, aqui na congregação, temos pessoas que são colocadas como líderes, mas o amadurecimento dele é tal, que ele não está ali naquele momento preocupado, eu não vou entrar na terra prometida, o Eterno podia me dar uma segunda chance, ele podia dar um jeitinho, me quebra o galho, eu trabalhei tanto, fiz tanto por ti, Eterno, mas não, ele nem questiona, ele não fala nada. Ele simplesmente, o primeiro ato dele é se preocupar com o povo, para que o povo não fique como ovelha sem pastor. Ele fala aqui na frente, versículo 17, que saia de diante deles, e entre diante deles, e os faça sair e entrar, para que a comunidade do Eterno não seja como ovelhas sem pastor, sem um líder, sem quem os oriente, sem quem os conduza para alcançar o objetivo prometido pelo Eterno. Então disse o Eterno a Moisés: toma Josué, filho de Num, homem em quem há o Espírito, e põe a tua mão sobre ele. Apresenta-o perante Eleazar, o sacerdote, tem todo um procedimento, e perante toda a comunidade, e dá-lhe mandamentos na presença deles. Põe sobre ele a tua autoridade, para que lhe obedeça toda a comunidade dos filhos de Israel. Ele se apresentará perante Eleazar, o sacerdote, o qual por ele consultará, segundo o juízo de Urim, perante o Eterno. Sobre a sua ordem, ele e todos os filhos de Israel sairão, e sobre a sua ordem entrarão. Fez Moisés como o Eterno lhe ordenara. Tomou a Josué, apresentou-o perante Eleazar, o sacerdote, e perante toda a comunidade. Então impôs as mãos sobre ele e lhe deu mandamentos, como o Eterno ordenara por meio de Moisés. E um outro ponto extremamente interessante, como eu falei aqui, é que ele não questiona Adonai por que ele não entraria. Ele simplesmente se preocupa com o outro, se preocupa com o povo. Ele não questiona Adonai por que Adonai escolheu Josué. Ele não questiona, ele não sugere ninguém, ele não sugere qualquer outra pessoa, ele simplesmente escuta. Ele estava preocupado que Adonai colocasse alguém, que Adonai estabelecesse alguém, que Adonai elegesse alguém. Não poderia ser ele a eleger isto. Adonai e ele já tinha esse entendimento, tanto que ele não questiona em momento algum. Ele apenas se submeteu à autoridade de Adonai e à determinação do Eterno e obedeceu. A partir desse momento, muito provavelmente, ele estava, entre aspas, tranquilo. Ele ainda tinha muito trabalho à frente, mas estava tranquilo que a preocupação dele, do povo não ficar como ovelha sem pastor, estava resolvida. Tinha alguém eleito por Adonai para conduzir. Imagine Josué. Por que ele foi escolhido? Por que Josué foi escolhido? Por Adonai, não por Moisés. Nem indicado lá atrás por Arão enquanto vivo. Por que Josué? O Eterno sabia e conhecia o coração de Josué. Moisés provavelmente também. E foi Adonai que escolheu. Adonai que colocou. Toda a comunidade, querendo ou não querendo, Moisés, querendo ou não querendo, teria que obedecer e se submeter à autoridade que foi colocado. Moisés chegou nesse ponto aqui, quanta porrada ele não tomou lá atrás? Quantos tapas ele não tomou para chegar até aqui? Quantos e quantos não foram contra eles? Quantos e quantos não quiseram tomar a posição dele? Ele permaneceu ali do lado de Adonai, e nesse momento, feito tudo o que fez, ele simplesmente se contenta e obedece, se submete. Deuteronômio capítulo 1, versículo 1. São estas as palavras que Moisés falou a todo Israel. Vamos ler. São estas as palavras que Moisés falou a todo Israel, além do Jordão, no deserto de Arabá. Misericórdia, já passou 20 minutos e eu estou na segunda página.
São necessários 11 dias de jornada, versículo 2, do Horebe até Cades Barneia, pelo caminho da montanha de Seir. No 40º ano, no primeiro dia do 11º mês, falou Moisés aos filhos de Israel, conforme tudo que o Eterno lhe ordenara a respeito deles. Depois que feriu Seom, rei dos amorreus, que habitava em Esbom, e Og, rei de Bazã, que habitava em Astarote e Edrei, além do Jordão, na terra de Moabe, começou Moisés a expor-lhe toda esta lei, dizendo: o Eterno, nosso Elohim, nos disse em Horebe: já permaneceste bastante tempo nesta montanha. Voltai-vos e parti para a região montanhosa dos amorreus, e ide a todos os povos vizinhos no Arabá, nas montanhas, no Neguebe e ao longo da costa do mar, para a terra dos cananeus e para o Líbano, até o grande rio Eufrates. Eis a terra que eu vos dei, entrai e possuí a terra que o Eterno jurou dar a vossos pais, a Abraão, Isaque e Jacó, e a sua descendência depois deles. Nesse mesmo tempo eu vos disse: sozinho eu não poderei levar-vos. Sozinho eu não poderei levar-vos. Moisés entende aqui exatamente o que está lá em Êxodo capítulo 18. Vamos lá? Moisés já tinha a responsabilidade que tinha, enorme responsabilidade, e ele entende perfeitamente tudo o que acontece lá em Êxodo 18, onde ele ouviu o seu sogro, ouviu os conselhos de Jetro, o qual o orientou, o qual percebeu. Adonai usou Jetro para orientar, para dizer para ele, dar conselhos a ele do que ele deveria fazer, porque ele não suportaria a carga sozinho, por mais que ele fosse o responsável e estivesse preparado naquele momento. Versículo 18 ao 23. Bom, vamos 17. O sogro de Moisés, Jetro, porém lhes disse: não é bom. Aqui foi logo após Jetro perguntar para Moisés e Moisés explicar para ele como era feito todo o serviço. O sogro de Moisés, porém, lhe disse: não é bom o que fazes. Certamente desfalecerás assim tu como este povo que está contigo. O trabalho te é pesado demais. Tu só não o podes fazer. Ouve agora a minha voz e te aconselharei, e Elohim seja contigo. Representa o povo diante de Elohim e leva as suas causas a Elohim. Ensina-lhes os estatutos e as leis e faz-lhes saber o caminho em que devem andar e a obra que devem fazer. Procura, porém, no meio de todo o povo, homens capazes, tementes a Elohim, homens de verdade, que aborrecem a avareza, põe-nos sobre eles por chefes de 1000, chefes de 100, chefes de 50 e chefes de 10. O versículo 22 diz: julguem este povo em todo o tempo, que a ti tragam toda causa grave, mas toda causa pequena, eles mesmos a julguem. Assim a ti mesmo te aliviarás da carga, e eles a levarão contigo. Versículo 23, se isso fizeres, e Elohim assim ordenar, ou seja, ele precisa obedecer ao Eterno, se submeter ao Eterno, poderão então suportar a tensão, e também todo este povo irá em paz para seu lugar. Quando nós voltamos ali, voltamos aqui para o capítulo 1, nós vamos lá no versículo 10, dando sequência: o Eterno vosso Elohim vos tem multiplicado. Versículo 9, nesse mesmo tempo eu vos disse: sozinho eu não poderei levar-vos. O Eterno vosso Elohim vos tem multiplicado, de modo que hoje sois multidão como as estrelas dos céus. Possa o Eterno Elohim de vossos pais aumentar-vos 1000 vezes mais e abençoar-vos como vos prometeu. Como poderei eu, sozinho, suportar os vossos problemas, vossas cargas e vossas contendas? Vou ler até o 18. Elegei homens sábios, entendidos e respeitados, segundo as vossas tribos, e eu os constituirei vossos chefes. Vou dar uma paradinha aqui. Quando eu olhei esse versículo aqui, eu até comentei isso de manhã, ontem no serviço da manhã,
Eu fiquei muito preso nesse capítulo 1. E quando eu vi aqui, elegei homens sábios, entendidos e respeitados, segundo as vossas tribos, e os constituirei. E os constituirei. Quando eu vou lá na Brit Hadashah, vamos lá em 1 Timóteo? 1 Timóteo, capítulo 3. Primeiro Timóteo, capítulo 3. Na minha tradução está assim: fiel é esta palavra. Se alguém deseja, também em algumas traduções está escrito aspira, né? Ser bispo, excelente obra deseja. É necessário, pois, que o bispo seja irrepreensível, marido de uma mulher só. E aqui ele vai descrevendo até o versículo 7, eu vou pular porque vamos comer muito tempo. Quando eu olho aqui o significado de constituirei aqui, no hebraico significa sum ou sim, que significa estabelecer, significa constituir, como está aqui na palavra, né? Fazer, determinar, fixar, pôr para. Quando eu venho para o lado de cá, o aspira, no grego que está escrito aqui, aspira ou deseja, aqui, aspira ou deseja, olha só que interessante, significa esticar-se a fim de tocar, ou tocar, esticar-se a fim de tocar, ou agarrar algo, alcançar ou desejar algo, até aqui, entre aspas, normal. Mas tem um outro lado também, que é um lado negativo de quem aspira e quem busca isso. E olha que interessante, o que significa entregar-se ao amor, ao dinheiro? É isso aqui está escrito, tem também essa tradução, entregar-se ao amor, ao dinheiro. Quando eu volto lá para Deuteronômio, no capítulo 1, e existe uma diferença, irmãos, muito grande, entre eu desejar e eu ser constituído. A diferença ela é brutal. Eu posso desejar, e até me alício. Excelente obra, exatamente. Eu posso desejar, eu posso ter a vontade de me submeter, de aprender, de crescer, me tornar uma pessoa melhor. Eu posso ter esse desejo de tentar trabalhar constantemente para adorar, servir ao Eterno de forma melhor. Agora, quando eu vou para o outro lado, que é o lado que eu desejo porque quero estar à frente, quero aparecer, quero estar num posto elevado, é completamente diferente daquele que é constituído. Como foi constituído Josué aqui, é inquestionável. Adonai o constituiu. Não foi Moisés que o elegeu. Não foi o próprio Josué. Não diz em momento algum ali que Josué apareceu. Moisés, me coloca. Deixa que eu conduza o povo. Eu estou contigo. Eu subi o monte contigo. Afinal de contas, ele subiu com Moisés. Eu também estive do seu lado. Eu aprendi com você. Me coloca para conduzir o povo. Nós não vemos isso na palavra. Apenas Adonai, conhecendo o coração de Josué, elegeu e constituiu ele para executar. Então essa diferença é muito grande. Então se eu desejo algo, eu tenho que estar muito atento. Por que eu desejo? Como eu quero? É o objetivo qual eu estou interessado em fazer isso é para atingir o objetivo de ajudar alguém, me ajudar, ou é porque eu gostaria que em algum momento eu fizesse alguma coisa importante? Pode falar. Ulisses, quando você chama a atenção para o coração de Josué, é importante porque tudo isso que você falou ele fazia. Ele ficava ao lado da tenda de Moisés, ele subiu ao monte e ouviu e aprendeu, só que aí a intenção do coração pesa. Ele fez de maneira voluntária, não esperando um prêmio lá na exatamente. frente. Não em relação à questão do dinheiro, ele não estava pensando na recompensa que ele teria em relação àquele ato. Em momento algum. É uma pureza
de aprender, de servir, está disponível para o serviço. Ele estava disposto a servir, ele estava preocupado com absolutamente nada lá na frente, ele queria aprender e poder ser útil. Por isso que essa diferença ela é gritante, e nós precisamos monitorar isso na nossa vida, porque lá na frente tem uma passagem que fala que maldito o homem que confia no homem, nós não podemos confiar nem em nós mesmos, nós não podemos confiar. E o interessante, como eu disse aqui, né, existe uma diferença muito grande entre ser constituído e querer, aspirar e desejar ser constituído, né? E como o Léo falou muito bem aqui, uma pessoa que faz o que Josué fez é porque ela já passou pelo processo da circuncisão do seu coração. O seu coração já é circuncidado, ela já tem pureza de coração. Né? E ele não vai entregar seu dinheiro, porque aquele que ainda é incircunciso, ele acaba cedendo, ele vai se entregar ao amor em dinheiro, inevitavelmente, porque o dinheiro encanta, porque o dinheiro vem, nos possibilita melhorar a nossa vida, o dinheiro nos possibilita termos coisas melhores, não que não seja ilícito, desde que seja honesto, e que você não dê o valor a ele acima das outras coisas, que você o tenha como resultado do teu trabalho. O resultado do meu trabalho na nossa empresa ou em outro lugar pode ser um resultado muito bom e o lucro que veio foi muito bom. Ótimo, o Eterno está me abençoando, está fazendo com que eu venha prosperar, porque Ele viu a intenção do meu coração que não está no dinheiro. Agora, não adianta também eu, nesse momento, estar dessa forma, não vigio, esqueço que não devo confiar em mim mesmo, o dinheiro entra e esqueço de devolver ao Eterno a parte dele. Aí eu já começo a ir para o outro lado também. Porque conforme vai entrando, né, enquanto eu ganho X, eu dou lá o meu Y, que é o dízimo. Se eu não continuar com o coração puro, quando eu ganhar não sei quantas vezes mais X, será que eu vou olhar para o número que eu devo devolver a Adonai e vou falar, não, mas esse valor aqui é muito alto, eu podia fazer tal coisa, podia fazer não sei o quê? Será que eu não podia guardar, fazer uma aplicaçãozinha aqui, de repente no mês que vem eu compenso fazendo isso ou aquilo? Se vem esse pensamento, pode ter certeza, já está contaminado. Não tenham dúvida. Tem que já baixar o joelho no chão, orar a Adonai para poder limpar esse tipo de pensamento da nossa cabeça. E uma pessoa que não tem o coração circunciso, né, ela se entrega ao amor a dinheiro. Por quê? Porque ela quer subir, ela quer ter poder nas mãos, ou também porque ela ama a posição que ela já está, e ama o poder que ela já tem na mão. Ou ela almeja, ou ela tem e continua querendo mais e se mantendo ali. E aí entrou uma coisa muito interessante que eu aprendi ontem, nunca tinha me dado conta, ontem com a pastora, que quando nós falamos do amor, né, vocês já ouviram falar da lei do talião, né? A maioria já ouviu falar? Nunca nem ouviram mencionar a lei do talião? Então vamos lá em Êxodo 21, 24. Também essa lei do talião também é chamado pena de talião. E o que ela é? Resumidamente, ela consiste na rigorosa reciprocidade do crime e da pena. Êxodo 21, 24. 21, 24. Olha aqui, eu vou ser só esse pedacinho. Olho por olho, dente por dente, mão por mão, pé por pé. Queimadura por queimadura, ferida por ferida, golpe por golpe. Se alguém ferir o olho do seu escravo ou o olho da sua escrava e o danificar, o deixará livre por causa do seu olho. Enfim, olho por olho, dente por dente. Forte, né? Firme. Lei do talião. Ela também se encontra em Levítico 24, 20. Se nós formos lá também. Versículo 19, se alguém, de Levítico 24, versículo 19, se alguém desfigurar o seu próximo, como ele fez, assim lhe será feito, quebradura por quebradura, olho por olho, dente por dente, assim como feriu alguém, assim será ferido. Nós olhamos aqui, e o que o nosso coração imagina quando nós vemos um ato de atrocidade? Muitas das vezes. Nós, como humanos, sendo bem sincero, cada um, não precisa ninguém falar não.
Nós, quando vemos, o que nós pensamos no exato momento que nós vemos um crime hediondo, qualquer coisa? Um crime bárbaro. O que vem no nosso coração nesse exato momento? Vamos? Exato. E quando esse alguém que cometeu o crime é pego, muitas vezes nós pensamos, até que fim pegaram ele, vai ter que pagar pelo que ele fez. Eu já disse isso uma vez, vou repetir porque isso me marcou. Eu não devo me contentar ou ficar feliz quando alguém está pagando pelo crime. Eu devo sempre ficar feliz porque foi estabelecido justiça. Eu não devo ficar feliz porque o Léo pagou, está pagando, ele tem que pagar, isso mesmo, ele agora que se preocupe com a família dele, é um problema dele. Eu não tenho que ficar feliz com isso. Eu tenho que ficar feliz, foi estabelecido justiça na vida dele, e ele sim, com a justiça, o julgamento de Adonai, vai cumprir por todos os seus erros e pagar os seus erros. Por quê? Porque lá na frente nós vamos falar de um ponto, o mesmo direito que ele tem, eu tenho. Se ele cometeu um crime, ele tem os mesmos direitos como eu. Parece algo, mas como? Ele tem o mesmo direito de arrependimento. Ele tem o mesmo direito de arrependimento dos seus pecados. Ele tem o mesmo direito de oportunidade a poder se apresentar, se arrepender, corrigir a tua vida e adentrar ao reino. Ele tem esse direito. Agora, tem todo um procedimento para ele poder ter esse direito de executar. Então, quando é estabelecido justiça, amém, foi estabelecido justiça, e a justiça tem que ser feita, tem que cumprir, tem que pagar pelos seus crimes. Mas eu preciso tomar muito cuidado com o que eu desejo para a pessoa, e não para a situação. E aí, o que é interessante? Quando nós olhamos aqui, olho por olho, você fez fulano, agora você tem que morrer. Normalmente nós pensamos assim. E Yeshua vem, e foi isso que eu aprendi ontem, e ele vai além. Lucas capítulo 6, mas nós vamos antes, lá em Mateus 5. E Yeshua vem, pega esta lei do talião, e trabalha ela sem tocar, sem mexer, sem fazer absolutamente nada. Ele só trabalha acima dela, nos mostrando que é muito mais do que isso. É muito mais. É muito mais. A lei é rigorosa, a lei é forte quando se olha, mas é muito mais. O amor dele vai muito acima disso. Ele se coloca e nos ensina sobre um posicionamento acima disso. Eu não estou dizendo que uma pessoa que cometeu alguma coisa, ela tem que ser liberada. Não estou dizendo isso. Tem que ser estabelecido justiça, sim. Ela tem que pagar pelos seus erros, sim. O que eu estou dizendo é que o ser humano tem o direito ao arrependimento de pecado. Ele tem o direito a corrigir a sua vida e trabalhar para que ele não mais pratique esses erros. Imagine, se Yeshua, na hora da sua morte lá, tinha do lado 2. Imagine o que um do lado dele fez. Se Yeshua não fosse misericordioso ali, dito para ele, hoje mesmo entrarás comigo no reino. Como funciona isso? Quem sou eu para questionar isso? Quem sou eu para dizer que ele está errado? Não, esse que está crucificado aí, ele tem que morrer mesmo. Ele tem que pagar por tudo que fez. Ele estava pagando, estava sendo crucificado, obviamente. Mas ele entrou no reino. Porque esse direito de entrar no reino, todos têm. Só que tem os que querem e tem os que não querem. E Yeshua vem e nos mostra exatamente onde nós devemos amadurecer, como foi a Halote aqui hoje. O fato de hoje estar explicando a questão da Halote, o que ela falou? 20 anos para chegarmos nisso. 25 anos para chegar numa coisa que aos nossos olhos dos mais novos parece simples. Parece uma coisa muito simples. Desculpa, tá, pastora? Grosseiramente, um pão. Nós não estamos falando do pão, nós estamos falando o que tem por trás disso, o significado que isso tem. A mesma questão está aqui. E Yeshua vem e se coloca em muito mais além disso. O significado que ela explicou aqui hoje, nós precisamos entender o porquê que isso é importante, o quão isso é importante na nossa vida, o quão é importante eu amadurecer e não simplesmente colocar aqui na cadeira a minha poupança e só escutar e reter, escutar, reter. Eu preciso amadurecer minha cabeça, eu preciso evoluir como pessoa, eu preciso começar a buscar mais para poder ter entendimentos para que Adonai me mostre esse tipo de significado que eu tenho certeza que 90% aqui dentro não tinha entendido ou mesmo entendeu ainda. O que ela quis dizer hoje de manhã?
Eu tenho absoluta certeza, porque nós, e eu me incluo nesse processo, muitas vezes a gente escuta, mas não ouve, escuta, mas não entende, muitas vezes escuta, mas questiona, muitas vezes escuta, mas tem algo no meu coração que não foi totalmente limpo e me impede de ter o entendimento. Parece uma coisa simples, pão, grosseiramente, me perdoe, tá? Pão, pão, nós vamos comer pão. O que ela disse aqui hoje, não precisava nem ser dito, sobre a desordem, sobre a questão de sujar o chão. Isso é premissa básica de um ser humano, ser organizado, ter higiene, ter cuidados, ter educação. Não chegar aqui, por exemplo, enfiar a mão dessa largura e pegar 6, 7, pega um tanto assim, sem se preocupar com a quantidade que vem atrás para comer. Vai sobrar, sempre sobra, vocês veem, sempre sobra. Isso são pontos na nossa vida que isso é básico na vida do ser humano. Eu até comentei essa semana uma coisa que, se nós começarmos a observar, quando nós vemos uma pessoa que faz um ato justo, um ato correto, nós elogiamos. Nossa, aquela pessoa é tão justa, ela é tão correta. Misericórdia, gente. Isso deveria ser o comum, isso passou a ter valor, a pessoa que é honesta. No Brasil, a pessoa que é honesta, que faz as coisas de forma decente, que tenta evitar o que é errado, que luta para não estar se envolvendo com coisas erradas, ela é valorizada porque ela está fazendo o que todo mundo devia fazer. Todo mundo deveria fazer isso e achar isso absolutamente normal. Normal. O normal é eu tenho que ser justo, o normal é eu ser correto, o normal é eu ter educação, respeito pelo outro. Isso deveria ser o normal, mas infelizmente, tamanho é a corrupção, o problema que existe, não só aqui no mundo inteiro, né? Tamanho são os interesses, a ganância, a arrogância, etc., do homem, que o homem faz toda essa confusão, que isso passou a ser dessa forma. Pode falar, professor. Ulisses, a lei do talião que Yeshua vai aplicar aqui de forma diferente, ele vai se basear no Levítico, capítulo 19, no versículo 18, 17 e 18, do Levítico 19. Não odiarás a teu irmão no teu coração. Ele vai elevar o tom por causa do período escatológico, messiânico e de retorno. Amém. O reino está se estabelecendo. Amém. Nós estamos aguardando o Mashiach, não é verdade? Então, ele vai elevar o tom acima da lei de talião muitas vezes. Sim. Que é mais fácil eu aplicar a lei de talião, que as pessoas odeiam olhar para a Torá e dizer assim, ali é olho por olho, dente por dente. Não, olha para o rabino, que ele eleva o tom muito acima da lei de talião. Ele diz assim, não odiarás a teu irmão no teu coração, mas repreenderás ao teu próximo, não levarás sobre ti pecado por causa dele. Não te vingarás, nem guardarás ira contra os filhos do teu povo, mas amarás o teu próximo como a ti mesmo. Isso é muito pior. Ele vai vir lá onde você disse, em Lucas, tem Lucas 6 e Mateus 5. Ele diz, se você te bateram na tua face, dê a outra para que batam também. Isso é mais fácil ou isso é mais difícil do que o que está aplicado lá. Tá aqui, vai ó. lá, acabe com ele. 38, versículo 39. É você saber lidar com as coisas, porque com a vida cotidiana, no meio dos teus e dos teus irmãos e de nós mesmos, e com aqueles que estão lá fora, nos humilharmos e deixar que ele bata na outra vez, isso é muito difícil. Muito. Ele eleva o tom, mas eleva acima da lei do talião com muita força. Por quê? Porque ele pega no nosso pé, que é uma das maiores dificuldades nossas. E ali ele continua o discurso. Ali em Lucas, no capítulo 6, em Mateus, capítulo 5, não é? Sim. Mateus capítulo 5, ele fala, 38, ouvistes que foi dito, olho por olho e dente por dente. Viu? Eu, porém, vos digo, não resistais ao homem mau. Tá Se vendo? alguém te bater na face direita, oferece-lhe também a outra. Muito mais. Exato, ele está indo muito além. E se alguém quiser levar-te ao tribunal e tirar-te a túnica, deixa-lhe também a capa. Exatamente. Se alguém te forçar a caminhar 1 milha, vai com ele 2. É porque ele sabe o período em que nós estamos vivendo. Aham. Que as pessoas, por não conhecer Torá, o amor vai esfriar.
O amor esfria pela ignorância, porque tem quem ensine muitas vezes, mas eles não querem ouvir. Sim, não eles querem não fazer querem parte aprender. disso. Então, a iniquidade vai acelerar e aumentar muito mais. Sim. A violência muito mais. Aí eu vou na mesma violência que eu fui agredido, eu não posso. Não pode. Eu não posso. Não pode, exatamente. Eu não vou obter nada se não for pelo amor. Exato. E Se por não isso que for ele vai pelo acima, como a gente leu ontem, né, pastora? Ali, Lucas capítulo 6, versículo 27. Eu até risquei aqui, está escrito no meu título aqui, né? Lucas 6, versículo 27. Eu risquei aqui, tá? O título estava, né? A nova lei do amor. Eu risquei a nova, porque não é nova lei do amor, né? Esse nova aqui não encaixa aqui. Mas o versículo 27 diz assim: eu, porém, digo a vós que me ouvis, amai vossos inimigos e fazei bem aos que vos odeiam. Bendizei os que vos maldizem, orai pelos que vos caluniam. Ao que te ferir numa face, oferece-lhe também a outra. Ao que te tirar a túnica, ao que tirar a tua capa, deixe que leve também a túnica. Deixa que leva, não se importa com isso não. Quem tem o coração puro, circunciso, ele não está preocupado com isso não. Ele deixa para lá, ele não vai ficar brigando, me devolve. Ele não está nem aí, ele deixa para lá, ele tem coisa mais importante para se preocupar. Né? Não é verdade? Versículo 30, dá a qualquer que te pedir, e ao que pegar o que é teu, não peças de volta. Como vós quereis que os homens vos façam, da mesma maneira fazereis vós também. Se você quer que uma pessoa seja cordial contigo, seja gentil contigo, seja você também cordial e gentil com o outro. Se você gosta que as pessoas sejam educadas com você, seja você também educado com os outros. Retribui do jeito que você gostaria de ser tratado. Está ensinando isso aqui para a gente, mais do que claro. Se amardes os que vos amam, que recompensas tereis? Até pecadores amam o que amam. É fácil eu amar aquele que eu gosto, aquele que se identifica comigo. Isso é fácil, é simples. E aquele que não se identifica, aquele que eu olho e falo, misericórdia, e naturalmente penso, né, pessoa difícil, pessoa complicada. Não é verdade? Amar esse que muitas vezes é grosseiro, bruto, não é simples. Porque amar os que estão do nosso lado é muito fácil. Eu não estou falando aqui de amor romântico, não. Eu não estou falando desse tipo de amor, não. Isso aqui é muito mais além. Estou falando de algo espiritual. 1 Pedro capítulo 2. Vamos lá. Sim. Eu vou ter que adiantar para chegar aí, pastora, porque está aqui também. 1 Pedro 2,18. Primeiro Pedro, né? Desculpa, estou em 2 Pedro. 1 Pedro 2, versículo 18. Vós, servos, sujeitai-vos com todo o temor aos vossos senhores. Está vendo? Submeter-se, sujeitar. Não somente aos bons e amáveis, mas também aos maus, pois é louvável que alguém, por causa da consciência para com o eterno, suporte tristezas, padecendo injustamente. Que glória, porém, é essa, se, pecando e sendo esbofeados por isso, o suportais com paciência? Se, porém, fazendo o bem, sois afligidos e o suportais com paciência, isso é agradável ao eterno. Até qual versículo? Para isso foste chamados, porque também o Machia padeceu por vós, deixando-vos o exemplo, para que sigais as suas pisadas. Ele não cometeu pecado, e na sua boca não se achou engano. Quando foi injuriado, não injuriava, e quando padecia, não ameaçava. Antes entregava-se àquele que julga justamente. Ele mesmo levou em seu corpo os nossos pecados sobre o madeiro, para que mortos para os pecados, pudéssemos viver para a justiça. Pelas suas feridas fostes sarados, pois estáveis desgarrados como ovelhas, mas agora voltastes ao pastor e bispo da vossa alma. Obrigado, Felipe. Amém. Ali
Em Lucas, em Mateus, capítulo 5, ele está falando da morte do eu. Exato. Isso aqui é a morte do eu. Exato. Aí ele vem fazendo a citação de Yeshua. Em período escatológico, se não vinda do Mashiach, se não morrer o eu, não temos condições de andar. Não temos. Não temos. E para morrer... De fazer nada em prol de ninguém. Ninguém. Se não morrer o eu e não abandonar o eu. E para que isso também aconteça, eu preciso ir lá em Provérbios 28. 26 a 28. Nós temos que desconfiar de nós mesmos. Provérbios 28, versículo 26. O que confia no seu próprio... Provérbios 28, versículo 26. O que confia... Vamos no 25, né? Também é bem interessante. O cobiçoso levanta contendas, mas o que confia no Eterno prosperará. O que confia no seu próprio coração é insensato, mas o que anda sabiamente será livre. O que dá ao pobre não terá necessidade, mas o que dele esconde os olhos terá muitas maldições. Quando os ímpios sobem ao poder, os homens se escondem, mas quando eles perecem, os justos se multiplicam. Nós não podemos esquecer que nós temos que desconfiar de nós mesmos e precisamos abandonar o nosso eu. E eu vou ter que pular aqui. Lucas capítulo 21 também fala Lucas 21 versículo 34. Cuidai de vós mesmos. Yeshua falando aqui também, tá? Cuidai de vós mesmos, para que não aconteça que os vossos corações se sobrecarreguem de glutonaria, de embriaguez e das preocupações da vida, e aquele dia vos pegue de surpresa como uma armadilha, pois cairá sobre todos os que habitam na face de toda a terra. Vigiai em todo o tempo e orai, para que sejais considerados dignos. Orai, vigiai em todo o tempo e orai para que sejais considerados dignos de escapar de todas essas coisas que acontecerão e de estar em pé diante do Filho do Homem. Nós devemos o tempo todo fazer os nossos serviços, o nosso trabalho, como estivéssemos fazendo para o Eterno, da melhor forma possível. Da melhor forma possível. E quando eu entendo a importância, eu tô com essa demoradazinha aqui, estou tentando pegar o gancho do que eu pulei ali, tá? Não vou negar para vocês não, que eu tive que pular um pedaço aqui, eu não posso desconectar o contexto da sequência que eu coloquei. E quando eu começo a entender isso, começo a entender a importância de ter um coração totalmente circuncidado, começo a entender o que ela falou, o que o próprio Léo falou, o que nós por muitas vezes falamos aqui, eu quando sou, não quando eu almejo, por isso que eu falei da diferença lá atrás, eu aspiro, eu desejo, tem uma diferença de eu ser constituído para um serviço. Quando eu sou constituído para um serviço, é totalmente diferente, porque quando eu sou constituído, eu não retenho. Eu sou constituído, eu não retenho, por dois motivos, e eles são bem claros. Quando eu somente aspiro e almejo e estou contaminado pelo amor ao dinheiro, eu retenho para ter o domínio do poder nas minhas mãos. Falei sobre isso lá atrás também. E eu retenho para me enriquecer, porque eu tenho amor ao dinheiro, né? E muitas vezes nós somos enganados, não é verdade? Porque tem uma frase que eu não sei nem quem é o autor, que diz o seguinte: se quiser pôr à prova o caráter de um homem, dê-lhe poder. Vocês já ouviram isso, né? Se quiser pôr à prova o caráter de um homem, dê-lhe poder. E Adonai é tão perfeito, irmãos, que ele vem justamente, e essa semana ele falou muito fortemente a nós, com a estratégia perfeita, mostrando para nós tudo o que se deve fazer, tudo que não se deve fazer, ele vem nos ensinando. E ele colocou em nossas mãos dois trabalhos. Um trabalho que está lá na divisa com Viana, né?
Não, tem o da Serra e tem o lá de baixo. Lá de baixo, do sul é Viana. Um trabalho lá e colocou lá na divisa com Serra, ali numa parte hospital. De um lado, a gente vê pessoas que estão ali, reclusas, pagando para a sociedade pelos crimes que fizeram, estão numa situação a qual 95% da população, muitas vezes falam até a bobagem, gostaria que caísse uma bomba lá e acabasse com aquilo tudo. A grande maioria pensa, 90% da população pensa dessa forma. Eles já são pessoas que estão ali pagando pelos seus erros, são pessoas que estão ali que a sociedade, quanto mais longe os vê-lo, mais ela quer que estejam longe. 90% os rejeita. Não estou dizendo que nós devemos pegar o cidadão e botar dentro da minha casa. Eu não estou dizendo nada disso. Se eles estão ali, é porque eles cometeram erros, cometeram crimes e têm que pagar, sim. Eles têm que responder por todos os erros que eles cometeram. Adonai nos coloca ali numa situação, o qual eles estão ali, e nós conseguimos penetrar com a palavra. Ali nós conseguimos chegar com a palavra cantada ou lida e consegue se penetrar no coração deles. Do outro lado, ele nos coloca para lidar com quem tem poder, tem conhecimento, né, Ramon? Com quem tem poder, tem conhecimento e ali não quer ouvir, porque não precisa, porque já está numa posição a qual ele não aceita que ninguém venha até ele. E Adonai nos bota nas duas pontas. Então eu vou ter que sair. Oi? Bota em duas fronteiras. E interessante que ele nos coloca numa situação que não é uma situação, primeiro faça assim, depois que você amadurecer e aprender, você vai aprender a outra situação. Ele bota ao mesmo tempo as duas situações, lidando com meio que opostos. Ao mesmo tempo lidando com opostos. Mas o objetivo das duas situações, o objetivo nas duas situações é a mesma. É a mesma. Tanto que não quer ouvir a palavra, quanto que o outro está ali e nós temos acesso à palavra, todos dois têm o mesmo direito que eu falei lá atrás, que é o arrependimento. Todos dois têm o mesmo direito. Então eu não posso, como pessoa, rejeitar o rico, não vou tentar porque ele não quer ouvir. Eu tento, busco uma estratégia, eu oro por ele. Eu não posso no outro rejeitá-lo porque a sociedade o rejeita por conta dos erros que ele fez. Eu tenho que tentar levar a oportunidade a ele também. Só que para poder fazer tudo isso, né, nós temos que fazer como Moisés fez. O que Moisés fez? Eu não vou ter tempo de ler. Exatamente, eu não vou ter tempo de ler Deuteronômio capítulo 2, mas vocês leiam Deuteronômio capítulo 2. Eu nunca tinha entendido isso, entendi, achei muito interessante. Mas nós temos que fazer como Moisés fez. O que Moisés fez? Moisés, primeiro, se submeteu. Primeira coisa, ele submeteu. Tirou o eu, botou de lado e se submeteu a Adonai. Se submeteu para poder estar com o coração, a mente, o ouvido aberto a receber as orientações de Adonai para executá-la com maestria. Feito isso, ele foi e começou a organizar. Nesse caso ali, no capítulo 1, ele já pegou e estava mostrando para a gente ali o que aconteceu lá atrás, quando foi eleito Josué, etc. Né? E quando a gente vai para o capítulo 2, ou seja, Moisés preparou, deixou tudo preparado, e no capítulo 2 de Deuteronômio, vamos lá? Porque como que Moisés ia conseguir executar todo aquele trabalho, irmãos? Todo aquele trabalho que ele não ia conseguir. Como ele ia conseguir? Aquela multidão, imagina a quantidade de gente, a quantidade de pessoas, de crianças, animais. Imagine se Moisés não fosse sábio, não ouvisse a voz de Jetro, que foi usada ali por Adonai, orientando a ele a colocar líderes, a organizar tudo aquilo. Se ele não tivesse a capacidade de entendimento, ele não faria e não faria com maestrias. Mas aí que é o ponto. Aqui no capítulo 2, ele vem e estabelece limites. E nós precisamos entender em nosso serviço, seja lá, seja no sul, seja aqui na casa, que Adonai tem que eleger as pessoas e colocar para executar as tarefas. E ele já vem fazendo isso, colocando pessoas em pontos estratégicos. Adonai elege a pessoa. Se ele elegeu a pessoa para fazer o serviço, ele viu algo de bom na pessoa. Não cabe a mim julgar se sim ou se não.
Primeiro ponto. Ele já coloca para executar a tarefa. Segundo, esse que foi colocado para executar a tarefa, ele precisa, irmãos, se nós somos designados a fazer alguma tarefa, nós precisamos ter a consciência que eu preciso dividir. Dividir para multiplicar. Vocês já ouviram isso também? Eu divido para poder multiplicar. Porque se eu retenho, vocês já viram uma pessoa que retém demais as coisas? É uma pessoa centralizadora que se usa, né, o termo. As coisas com ela normalmente emperram, não anda, fica agarrada. Na maioria das vezes, não sai, eu saio atrasado porque emperra. Eu preciso ter a capacidade de entendimento que se eu fui designado para uma tarefa, eu tenho que dividir com pessoas para que junto nós alcancemos o objetivo. Só que se eu não souber fazer isso, eu não vou entender o meu limite. Porque vai chegar um momento que eu vou chegar aqui para o Ramon e vou apresentar a oportunidade a ele do arrependimento, a oportunidade dele adentrar ao reino do Mashiach, e ele vai falar, não quero. Eu vou insistir? Trabalhar na casa, trabalhar em qualquer lugar, em prol do reino, mas eu não quero. E se ele não quer, eu tenho que ter a consciência, deixá-lo de lado e vou. E Adonai vem nos ensinando a ter limites, para impormos limites e para pôr limite na nossa vida, porque eu tenho que ter limite. Eu preciso ter limite. Porque quando eu não tenho limite, eu ultrapasso o limite da fronteira designada para a minha vida, e aí vira o excesso. O excesso é pecado, é erro. Porque entra a minha vontade, entra o eu. E se eu sou uma pessoa que só almejei, alcancei, mas porque almejei, em prol de um resultado para mim mesmo, quando eu faço isso, cai por terra tudo. E no capítulo 2, ele conta aqui que, vamos ler aqui o versículo, dá ordem ao povo de Israel, versículo 4. Passareis pela fronteira de vossos irmãos, os filhos de Esaú, que habitam em Seir. Eles terão medo de vós, todavia guardai-vos bem. Não os ataqueis, pois nada vos darei da sua terra, nem mesmo o espaço de um pé do seu território. A Esaú dei a montanha de Seir por herança. Então a herança dele está ali. Ele rejeitou, a herança física, né? Ele rejeitou, ele não quis a herança do reino, ou a herança espiritual. Ele não quis. A mesma coisa com os moabitas, quando está aqui em cima no versículo 9. Então o Eterno me disse, pulando, não incomodes os moabitas, e não contendes com eles em combate, pois nada te darei da sua terra. Eu dei Ar aos filhos de Ló por herança. Foi outro também, a herança física foi dada para ele. Mas ele também não quis, ele mesmo rejeitou. E o Adonai fala que os da própria casa, deixa eu ver se eu coloquei o versículo aqui, capítulo 17, Jeremias capítulo 17 fala sobre isso. Vamos rapidamente lá, não vou demorar muito mais não. Então eu preciso entender que eu tenho limites para ser estabelecidos os limites. Eu preciso entender que vão ter os que vão caminhar conosco, os que não vão caminhar conosco. Eu preciso entender que para eu executar uma tarefa, eu tenho que Adonai ter me colocado para essa tarefa. Eu, uma vez estando na tarefa, eu preciso entender que eu tenho que dividir, para poder caminhar na velocidade que Adonai quer e não reter comigo, ficar preso comigo, segurando comigo, porque se isso acontece é porque eu quero alguma glória para mim. Então isso prova que o meu coração ainda não está circunciso. Se o meu coração é um coração circunciso, no primeiro minuto que eu falo, fui colocado para isso, você pode me ajudar, vamos fazer assim, fazer assado, vamos dividir, precisamos fazer assim, fazer assado, vamos buscar com Adonai a orientação para que a gente faça de acordo com a vontade dele, mas a gente não deixa a obra emperrar, não deixa as coisas pararem. E aí, alguns rejeitam a própria herança, a oportunidade ao reino espiritual. Versículo 4. Por ti mesmo, não, teria que ler do começo. Versículo 2. Não, o pecado de Judá, vamos ler. 5. Assim diz o Eterno, maldito o homem que confia no homem,
que faz da carne o seu braço e cujo coração se aparta do eterno. Ele será como um arbusto nos ermos, não verá prosperidade quando ela vier. Morará nos lugares secos do deserto, na terra salgada e inabitável. Bendito o eterno que confia Bendito o homem, que confia no Eterno e cuja esperança é o Eterno. Ele será como a árvore plantada junto às águas, que estende as suas raízes para o ribeiro. Não receia quando vem o calor, suas folhas são sempre verdes. No ano da sequidão não se perturba, nem deixa de dar fruto. Enganoso é o coração, mais do que todas as coisas, e incorrigível. Quem os conhecerá? Eu, Eterno, esquadrinho o coração e provo a mente, e isso para dar cada um segundo os seus caminhos e segundo o fruto das suas ações. No versículo 4 diz: por ti mesmo te privarás da tua herança que te dei. Por ti mesmo. Então, irmãos, nós precisamos... Pode falar no microfone? Confie em Adonai, de permanecer naquilo que Ele estabelece para nós, Sim. dentro dos limites que nós temos com Sim. os seres humanos. Por isso que precisamos olhar o período em que nós vivemos, é o período escatológico, eu continuarei falando, período de retorno, período de estabelecimento do reino. Ele vai exigir muito mais de nós. Então, nós temos que ter uma confiança plena em Adonai, que Ele está conosco, e que, se a nossa serviço está demorando a se dobrar para entrarmos debaixo dos limites estabelecidos por Ele, precisamos pedir: me humilhe e me faça subordinar a Ti, para que a Tua obra vá, para que eu mesmo venha vigiar por mim mesmo para eu obedecer, né? Exatamente, e amadurecer, crescer e fazer de acordo Amadurecer com a e vontade crescer, dele. Porque se eu não amadurecer, eu não crescer, eu não vou conseguir conduzir o que Adonai tem colocado para nós. E nós precisamos entender que a oportunidade do reino messiânico, a oportunidade do reino espiritual, ela é dada a todos, a todos, a todos, a todos. Infelizmente, alguns vão querer, outros não vão querer. Isso, infelizmente. Irmãos próximos vão rejeitar. Pessoas conhecidas, elas mesmo rejeitam, não querem aquela herança, porque não querem se privar, não querem submeter a Torá, não querem submeter a Adonai, não querem ter limites nas suas vidas. Nós temos que entender, se nós nos submetemos, nós vamos ter que ter limites, nós vamos ter que amadurecer, vamos ter que crescer, vamos ter que entender o que é amar ao próximo, o que é amar ao outro, como Yeshua fala, acima da lei do talião, porque o outro precisa, ele tem o direito, a oportunidade de arrependimento dos seus pecados, ele tem direito a aceitar e ser introduzido no reino do Mashiach. Ele tem esse direito, por mais que ele tenha cometido seus erros, sim. Não estou aqui isentando nenhum, estou sendo repetitivo, acho que pela terceira vez. Mas para isso vai ter que se circuncidar, vai ter que aprender, vai ter que amadurecer, vai ter que aprender a amar o próximo, vai ter que submeter a Torá, submeter aos mandamentos, submeter aos limites, submeter ao irmão, dar a outra face, como Yeshua ensinou aqui. Dar a outra face, como Yeshua nos ensinou aqui. Adonai nos falou o seguinte: Adonai deu terras a Esaú. Só para a gente resumir e fechar. Adonai deu terras a Esaú e deu a Moabe. Deu terras mesmo a todos aqueles que não entenderam, né? Mas a terra que ele fala é de um reino espiritual. Infelizmente, todavia, alguns não entenderam isso e não entendem, né? De fato, e ficam com as terras físicas. Ficam se preocupando com as terras físicas. Esse é um culto aos ídolos com adoração física. Adonai nos chama a um serviço espiritual. Por isso devemos nos ater com a palavra dele e nos preencher com ela. O capítulo 2, ele fala de toda a vigilância que Moisés tem com a questão de fronteira, de limite. Eu tenho limite. Por que eu tenho que ter limite? Porque eu não sou Deus. Eu tenho que ter limite na minha vida. Todos precisamos de limite, mesmo tendo todo o amor. Amém? Que Eterno nos abençoe, que Eterno faça o seu rosto resplandecer sobre nós, para que nós venhamos a entender, né, e não trocarmos, em alguns momentos, o entendimento que deveria ser o correto, de que eu preciso fazer, sem esperar absolutamente nada em troca,
Adonai, que nós possamos estar com o coração verdadeiramente circunciso diante de Ti, um coração puro, limpo. Nos ensina a ser pessoas melhores todos os dias, porque infelizmente, Pai, nós erramos todos os dias. Falar é muito fácil. Falar que nós amamos é fácil. Falar que o outro também tem o direito à oportunidade é extremamente fácil. É muito fácil falar, porque muitas vezes isso acontece a uma certa distância de nós, quando vemos algo bárbaro, por exemplo. Por isso, prepara-nos, ó Pai, e nos livra, nos guarde de todo o mal, para que nada disso aconteça ou suceda conosco, nossas famílias, ó Pai. Ensina-nos dia após dia, ó Pai, a termos um coração verdadeiramente puro, obediente à Tua palavra, à Tua Torá, pois somente com entendimento, com submissão, ó Pai, às lideranças impostas por Ti, com entendimento e submissão à Tua palavra, com entendimento e submissão do entendimento que nós precisamos ter fronteiras, limites, ó Pai, para atuarmos onde devemos atuar, como devemos atuar, com quem devemos atuar, em que momento devemos atuar, ó Pai, para que nós não venhamos a ultrapassar esses limites e aí se tornar um excesso e aí errarmos, ó Pai, e pior de tudo, errarmos é uma coisa, podemos assim correr o risco de levar outros também, ó Pai, a cometerem erros, porque estão junto conosco. Por isso, capacita-nos dia após dia, abrindo nossa mente e nosso coração, ó Pai. Em nome de Yeshua, Messias, aquele que nos ensinou, nos mostra claramente, ó Pai, por tudo que Ele foi e é, ó Pai, o sumo sacerdote, o rei que há de retornar, reinar sobre nós, ó Pai, aquele que não pecou em momento algum, aquele que foi um cumpridor da Tua Torá, mesmo tantos falando que Ele veio para rompimento, esquecermos ali a primeira aliança, Pai, muito pelo contrário, Ele veio o tempo todo, Ele se fez Torá, Torá viva, Ele falou Torá todo o tempo, Ele se submeteu a Ti, Ele obedeceu a Ti, ó Pai, Ele fez exatamente conforme Tu ordenou, e Ele é um grande exemplo para nós, e é o exemplo que nós devemos seguir, ó Pai. Ele não desejou absolutamente nada, Ele não cobiçou absolutamente nada, Ele não almejou absolutamente nada. O objetivo dele era proporcionar oportunidade aos que não tinham oportunidade. O objetivo dele era alcançar aqueles que precisavam ser alcançados, para terem a oportunidade de entrarem, ó Pai, no reino, ó Pai. E o objetivo dele era, acima de tudo, obedecer a Tua voz, obedecer a tudo aquilo que Tu tinha ordenado que Ele viesse e fizesse, ó Pai. Não há outro exemplo melhor do que Ele para nós, Pai.